2. Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aqui. Mais um Olho no Lance no canal Paparazzo do Negro. Olho no Lance! Rubro News TV e Facebook do Papa. Estamos chegando aqui terça-feira, dia 20 de fevereiro. Hoje tem Mengão, hein? O Flamengo joga contra o Boa Vista, tem mercado da bola, tem informação, tem muita coisa exclusiva pra gente poder passar pra você. Marcos Braz de saída do Flamengo. Já Que começa bom, assim, Papa? hein, irmão? É, rapaz, aqui Cara. a gente... aqui a gente joga equipamento novo, a gente acertando aqui o microfone. Isso, Rapaz, tá ficando legal o negócio. só não vale fazer aquele, né? Pra quem não sabe, aquilo é ASMR, cara. O nome daquilo é uma brincadeira com sons, né? Com áudio. O vídeo lá que você fez mas na viralizou, rede vizinha, viralizou. Não, foi aqui. Eu joguei aqui também. Cara, bateu aí, eu acho que uns 500 mil, 600 mil views aquilo ali. É inacreditável. Mas chegamos aqui com muita informação, né? Vamos falar de mercado da bola, falar desse momento aí do Flamengo, né? De volantes, a bruxa solta lá, né? Volantes. Que loucura. Né? Sorte, entre aspas, né? Que ele não vai querer os amigos dele lá, os companheiros de trabalho mal, mas sorte do Igor Jesus, que vai ganhando uma titularidade, vai caindo no colo. E, rapaz, eu vou te falar, hein? Se ele for bom de verdade, como parece que é, estilo João Gomes, irmão, no Flamengo não tem essa de é garoto. Caiu nas graças da torcida, irmão. O Alan, Thiago Maia, Pulgar. Embora que o Pulgar também já caiu nas graças da torcida, mas eu vou te falar uma coisa. No Flamengo, Julião, se a torcida abraçar, ninguém segura. É isso. Passar aqui pro Felipe Ruggeri, concordo, cara. O Igor Jesus. Vamos começar a falar logo do jogo, né? Hoje tem Flamengo e Boa Vista e vamos logo falar essa situação do Igor Jesus. O Pulgar, que teve um problema agora, parece que tá gripado, né? Virose. Meu irmão, a gente tá não fora. pode falar o nome da doença, mas aqui no Rio tá tendo muito, né? E tem a questão de dengue também, mas não sei se não é o caso dele, que eles falariam. Hoje, muita gente aquela doença chama de virose. Fala, tá com virose, tá não sei o quê. Então, não sei se realmente é. Agora, provavelmente não vai pro jogo. Então... Vamos contar aqui os volantes fora. Thiago Maia treinando à parte. Alan com um problema, tá com dengue. O Gerson tá se recuperando também de uma... Pedra no rim. Né? Infecção Cálculo renal, sei lá, algum problema renal. Cálculo renal. E agora, o Pulgar com virose. Felipe Ruggeri, seja muito bem-vindo. Ruggeri, você tem que apertar esse microfone aí. Tá né? solto, tomar aí. O microfone aqui, tá ó. balançando. Tá milando. Tá balançando, amado. Lá ele. E aí, Ruggeri? Pronto. Igor Jesus podendo ser titular do Flamengo. Mais uma vez. A gente tava falando Agradecer isso, a Lecador aqui, esses docinhos sim, que sim. a patroa, os docinhos vão pra patroa. E aí, meu irmão, beleza? Galera Tranquilo? aqui no vidro, ó, zoando pra caramba. Diga aí, o Rudy. Primeiro, um bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo, né? Rapaziada toda por aqui. Um grande abraço. Tá tudo certo. Não estamos ao vivo, né? Estamos conversando, né? Porque aqui no shopping as pessoas passam por aqui. Isso. Mas enfim, e a gente tava falando sobre o Igor Jesus, né? Que às vezes você precisa de uma oportunidade. Às vezes as oportunidades não vão aparecer sempre. E num time recheado de craques como é o Flamengo, é muito importante você abraçar e conseguir dar conta do recado quando você tem aquela oportunidade. E o Igor Jesus teve a oportunidade do ano dele, foi muito bem, talvez o melhor em campo, e agora as coisas estão conspirando para que ele permaneça no time titular, né? Volto a falar, não é fácil você colocar um moleque ali para jogar dentro de tantos craques e para você ganhar uma vaga no time titular dessa galera toda que tá jogando. Então, assim, é sinal que o moleque realmente agradou o professor Tite, né? E a gente vai aguardar aí para ver se ele deve entrar, inclusive deve entrar como titular. Deve. No jogo contra o Boa Vista, daqui a pouco. Logo mais, 9h30 da noite. Muita gente de renome de fora, ô Renan. Acho até que mesmo que o Pulgar não tivesse com virose, ele já seria o titular. E o Pulgar jogaria de segundo homem ali. Tenho essa impressão. Mas agora com o Pulgar vetado, possivelmente com essa virose, ele de fato é o primeiro volante de ofício que tem disponível, né? Por tudo que a gente já citou aqui. E a gente vai ver o De La Cruz provavelmente de volante, hein? Igor Jesus, De La Cruz, Arrasca, Luiz Araújo, Cebola e Pedro. Será que esse time, bom dia, El Cacique! Voltou. Fala, Jolim, beleza, Grande irmão? Renanzito, tamo junto, junto, irmão. irmão. Vice-campeão do Carnaval Carioca. Papa, tranquilo? Foi. A Imperatriz, Ruggeri, bom dia. Vice-campeão. Cara, eu tava confiante no domingo que ia ser campeã a Imperatriz, cara, mas aí veio Trocaram a Viradouro. de posições, né? A Imperatriz foi campeã ano passado, né? Mas o desfile da Viradouro foi
Show de bola. Show de bola, cara. Impecável. Foi impecável, amado. Foi válido. Parabéns a quem torce pra Viradouro. Mas falando sobre o Igor, cara, vou ser sincero pra tu, cara. O Flamengo gosta muito de grife hoje, né? Sai o Thiago Maia, existia, quem sabe, uma possibilidade da vinda de um outro jogador pro meio campo. Mas se o moleque for bem, cara, esquece. Ainda mais que o Tite gosta de trabalhar também com jogadores formados na casa. Então é a grande chance, talvez, para o Igor Jesus, esse jogo contra o Boa Vista. Foi bem já na última partida. Contra o Bangu, né? Contra o Bangu, E é ele legal foi que tem muito uma bem. sequência, né, Renan? Dá uma sequência para o jogador e já é na reta decisiva do Campeonato Carioca. Óbvio que não é um jogo que você já pode cravar que o Igor Jesus vai ser um baita de um jogador, mas Vai é se uma inserir no partida, elenco, né? mas é uma partida que pode pelo menos dar aquela confiança pro atleta de que realmente ele tem chances de continuar. Porque mal ou bem, né, quando você chega a um clube grande, há um, entre aspas, preconceito com um jogador que é formado na casa. Você vê o Thiaguinho. O Flamengo contratou o Thiaguinho junto ao Náutico por 7 milhões de reais. 7 milhões de reais. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Chegou aqui com uma grande expectativa de que pudesse ser um baita de jogador, mas não teve jeito. Ele acabou rodando aí para outras equipes e está emprestado agora ao 13 da Paraíba. Então, assim, é um jogador que tem contrato somente até dezembro com o Flamengo e realmente não vai permanecer, não conseguiu escrever a sua história com a camisa rubro-negra. E ele teve as oportunidades, né? Que ele veio, saiu, voltou de novo. Mas é aquilo, e são agora saiu poucas de novo. oportunidades, não consegue ter uma continuidade. E talvez o Igor Jesus, até na base da sorte, porque o jogador também tem que contar com isso, né? Claro que ele não quer desejar o mal do companheiro, mas precisa ter, às vezes, essa sorte para ter a continuidade nesse início de campeonato carioca, né? Digamos assim, porque o que vale mesmo é a fase de mata-mata, pelo menos a meu ver. Os clubes ainda estão trabalhando muito com pré-temporada, observações nessa Taça Guanabara, mas vai ser importante para que ele fale: professor, tô aqui, sou o Igor Jesus e vou ficar até o fim dessa E um temporada. detalhe, só para complementar isso, né? Que os astros estão conspirando, e a gente falou isso na quinta-feira, quando o Gerson, óbvio que ninguém quer ver nenhum jogador machucado, Deus me livre. tipo de problema físico, né? Exatamente, a gente quer todo mundo inteiro. Mas o De La Cruz já não atuou no último jogo, e aí você teve que... Sim. O Tite jogou do jeito que ele gosta, que é com ponta aberto ali. Com os extremos. Agora, os extremos desequilibrantes. Agora o Gerson não vai poder jogar. Agora a galera que tava pedindo pro Ele Gerson joga não bola. entrar, tinha muita Exatamente. gente pedindo pra ver esse time sem o Gerson. Sim. Isso vai acontecer hoje, Verdade. só que sem o Gerson e sem o Pulgar Sem o também. Pulgar, Mas, cara, Quem se dá bem nessa história é o Luiz Araújo, né? Luiz Araújo e o próprio E o Igor próprio Jesus. Igor, acho que são os O Igor dois. Jesus é o melhor dos mundos pra ele, independente, óbvio, né? Não vou desejar, ninguém deseja o mal de ninguém, mas... Não, hoje é o único volante de ofício. Aquele primeiro... Não, tem o volante, Ryan então, Lucas é. também. Não, tem o Ah, Ryan é o Ryan, é Bom, verdade. aliás, Que entrou que bem é também. o que falam que é tipo o João Gomes. Então, Não, mas eles são... O Igor Jesus e o Ryan Lucas é tipo um clone do outro. Porque quando mudou e entrou, eu falei, caramba, Parece o cara acabou muito. de sair, é o mesmo não, maluco, irmão, é mano. mesmo nível. E é mesmo nível, tá? É só Sim, pra vocês são entenderem. bons, cara. O Você Flamengo... sempre falou do Ryan. Falei, e o Flamengo tem 2 grandes volantes que vieram da base. Essa galera mais velha, que eu digo mais velhos, mais experientes, Alan... O Pulgar eu acho que não é bom pra cacete, vai se ajeitar. Thiago Maia tá configurado. Agora, que deve Thiago Maia vai né? sair agora. Alan, o Gerson. Meu irmão, esses caras vão ter que comer grama, parceiro. Porque essa molecada vem voando. Vem O voando. Gerson é um jogador que é. E se de cair nas confiança graças da dele, né? torcida, como eu tava falando, vocês sabem, caiu nas Sim. graças da torcida, Já irmão, era. Já era. Torcida abraça. O torcedor Assim. gosta de garotos do Ninho, né? Não, e raça, né? Raça, Sim. vontade, Que entenda desarme. o clube. De você viver intensamente o jogo, como foi o Igor Jesus, que inclusive fez o desarme para um dos gols do Foi, Pedro, foi, né? foi. Na verdade, só foi gol do Pedro, mas só teve gol do Ele Pedro. participa Não, diretamente. e tem uma questão que torcedores vieram falar comigo, falando, pô, meu irmão, eu gostei, o moleque parece o Cleison. Meu irmão, o moleque chega Quem junto. veio do Cruzeiro na época do o Flamengo, moleque né? chega junto. 1997. Porra, me fez lembrar do Cleison, só que o Cleison melhorado, porque o moleque o Cleison joga... jogava um pouquinho mais porque o adiantado moleque, o também. moleque joga bem, toca a bola, faz o box to box, mas ele tá lá. Pô, o Cleison Porrada começou como também. atacante no Cruzeiro. Não, ele começou como 9 no Cruzeiro, ele foi diminuindo. Que ano? Ô, Júlio, aí, 1997. Torcedor. eu acho. Ah, lembro, não era 97 ou criança. 90 porra, tu não lembra disso, eu tô velho mesmo. 97. Cleison. Veio ele, Vou Evandro te falar, Chaveirinho. 97 eu era criança mesmo, tá? Mas o Cleison, então, o Cleison, eu porra, também ele era. batia Tá 13 direitinho, anos. batia direitinho. Ah, porra.
Batia direitinho, sabia Muito, bater. O Tite, na coletiva, deixou claro, o Tite e o Tem que César saber Sampaio... bater. Sacanagem. Não, ele deixou... O Tite e o César Sampaio, na verdade, eles deixaram claro que gostaram da forma que o garoto chega, se impondo. O garoto, E meu o irmão, César foi além. O César, que foi um dos grandes volantes do futebol brasileiro, que entende do riscado, falou que, para ele ali, o Igor conseguiu desempenhar dentro de campo, numa partida oficial, o que ele está desempenhando nos treinamentos. Ele deixou muito claro isso. E ele ainda falou até brincando, né? Num tom de brincadeira, mas obviamente sério. Ele falou: olha, é uma dor de cabeça boa pro Tite, que também, algumas rodadas atrás, se eu não me engano, contra o Audax, deu aquela entrevista falando que se for para vir, tem que ser para somar muito. Senão, a gente vai com os jogadores que nós temos na base. Inclusive, ele falou isso antes até a gente do Flamengo fazer a pré-temporada lá em Orlando. Lembra? O Tite fala isso. E o Igor Jesus é um jogador que realmente é da base, aproveitou a oportunidade contra o Bangu, vai ser mantido contra a equipe do Boa Vista hoje, daqui a pouquinho, às 21h30 no Maracanã, horário de Brasília. E aqui tudo indica, pelo esse problema do Gerson, né? E deve ter um pouco mais de dias, o próprio Alan também, que é uma dengue, fica debilitado, ele vai ser inserido possivelmente como titular. Como no Fla-Flu também, com um Pulgar ou sem um Pulgar. Porque eu vejo o seguinte, contra o Fluminense, que tem um meio campo forte, tem grande possibilidade. Aliás, para mim, ele já jogaria hoje, com Igor Jesus e Pulgar. Acho que, inclusive, esse meio campo deve ser o titular contra o Fluminense. Igor Jesus porque jogaria você ganha velocidade, você ganha virilidade. Virilidade e solta o pulgar, né? O Você solta Pulgar se destacou, se eu estiver errado, Renan, o Pulgar foi um dos pilares do Flamengo ano passado, porque ele não era primeiro homem no meio campo. Ele era Sim, segundo homem no meio campo. exato. Ele era primeiro homem. Vamos lá, para tentar contextualizar. Quando o Flamengo saía, ele ajudava e auxiliava na saída de bola. Mas quando o Flamengo ultrapassava o meio campo, o Thiago Maia recuava e ele fazia o segundo nome. Ele fazia distribuição. Então ele começava e quando o time passava o bloco, eu não gosto de ficar falando isso, mas o bloco do meio campo, ele ia para segundo homem no meio campo. Vamos lá. Renan, Ruggeri e Júlio Miguel Neto. Eu vou deixar vocês debaterem agora o que eu vou passar Que pra vocês. loucura, hein? Vem bomba agora? Não, já? não. É sobre isso ainda. É sobre esse assunto. tá. Calma que o Braz a gente já vai falar. Braz saindo do Flamengo, olha, tem informação aí. Também vamos falar de mercado da bola, né? O Júlio Miguel Neto. E aí eu quero ouvir a opinião de vocês. O Gerson é um excelente jogador. A torcida vinha pedindo, de repente, para ver o Flamengo sem o Gerson, ver o De La Cruz Verdade. ali e tal. Rapaz, vai se configurando um clima... Eu acho, eu queria ouvir a opinião de vocês, que quem vai brigar por posição é Gerson e De La Cruz, irmão. Também acho. Porque se esse garoto se firmar e o Pulgar já é firmado, a gente sabe Eu disso... acho que o Igor vai ser Pulgar reserva dele. O Pulgar é o nosso melhor volante. E ele não vai sair do time, o Pulgar. O Pulgar não Não. vai sair do time. O Pulgar não vai sair do time. Só quando for convocado. Ou E o quando Igor tiver tá se configurando como reserva dele. ou se ele tiver uma temporada terrível, for muito mal. Mas o Pulgar é titular absoluto. Sim. É o melhor jogador do Flamengo em Hoje, 2023. O Igor passou o Alan. Ponto. Até porque o Alan não joga. Então Ok. o Igor fisicamente já passou o Não, Alan. e o Alan quando jogou Pensando não pelo mostrou muita contexto, coisa. meus amigos, que o Flamengo não tem um primeiro volante. O primeiro volante é o Igor. E o Pulgar vai jogar. Sobra pra quem? Ou o Gerson ou o De La Cruz, É. realmente. Ou, a não ser que ele queira jogar com... As duas maiores contratações do Flamengo nos 2 últimos anos. É. né? Janeiro de 23 e janeiro Mas, de 24. mas a gente falou isso. O Gerson e o De La Cruz, na minha visão, disputam a mesma vaga. É verdade. A gente falou isso há umas 3, 4 lives atrás, sabe? Eu tô com vocês, eu concordo. Pra mim... E o Luiz Araújo sai do time também. E o Luiz Araújo... Vai ter que cara, sair. Não sei, Não, tô falando, vai ter que mas- sair. E jogando bem. Mas que configuração seria essa, então, pra saída do Luiz Araújo? Eu acho que não. Jogaria com dois, Se for brigar Gerson, se for dois brigar... pontas e o Não, Pedro na frente. Sim, cara, porque tem o Arrascaeta ainda. Vocês estão Não, esquecendo. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. Vamos e aí lá. você bota... Igor Jesus. Não, eu acho que o Pulgar. Igor... Pra quando? Pra temporada inteira? Irmão, eu tô te dando o exemplo desse garoto caindo nas graças da torcida, do Tite. Mas eu acho e que- o Tite Não, eu acho entendendo que que, o ainda Flamengo não, Papa. funciona melhor com um primeiro volante como o Mas Igor. aí ele não improvisa e o, não, e o Gabriel. Pulgar ali em segundo. Mas aí pensando com o Tite, com o pensamento do Tite, eu acho que ele não vai improvisar o De La Cruz na ala, não. Eu acho que ele vai deixar o Igor como um reserva imediato do Eric Pulgar. É minha opinião, tá? Vai deixar o Pulgar como titular. Esse segundo homem, concordo com você, vai ter uma briga boa, intensa entre Gerson e De La Cruz. E aí, se ele configurar esse esquema com 2 extremos, o Luiz Araújo é o titular pelo lado direito.
Cebola ou o Bruno Ah, Henrique sim, pelo lado esquerdo sim. com o É, Arrasca Sim, armando. o exemplo que eu dei é quando jogar... Agora, quando jogaram 4-4-2, vai É. sobrar pro Luiz Aí Araújo sim. e mais pra um dos dois volantes. Aí concordo Ou contigo. pro Cebolinha, vai sobrar pra um dos dois. Porque Pode o Luiz ser Araújo. também. O Cebolinha tava bem demais, tava aqui em cima, e o Luiz Araújo tava quase lá em opção. cima. Agora o Luiz Araújo Opções passou não o Cebolinha, o faltam, Cebolinha um deu pouco. uma. Né? Então. Verdade. Mas eu acho assim, independente de qualquer coisa e do esquema, Verdade. o Flamengo tá tendo regularidade na defesa. Então, já tô vendo vários vídeos falando sobre o sistema defensivo do Tite, dos jogadores voltando sempre correndo para nunca deixar buracos ali atrás. Então, assim, independente de você jogar com De La Cruz e Gerson, ou com ponta, ou sem ponta, eu acredito que o Tite ele tem bem definido a questão do sistema defensivo dele, como que ele quer que o time defenda, independente de quem estiver em campo. Então, eu acho que o Igor Jesus, por mais que seja um cara pegador, né, um maluco mais... um jogador um pouco mais de combate, de cão de guarda, é uma expressão assim batida, mas é aquele cara mais à frente da zaga, que tem qualidade também para sair, mas é muito mais combativo do que o Pulgar, por exemplo. O Pulgar não desarma como... não tem a vitalidade do Igor Jesus. O Igor Jesus é um touro, meu irmão. O moleque é forte pra caramba, Quase fez um gol, né? rápido, chuta, chega pra concluir. Então, assim, é um cara que protege, talvez proteja melhor ali a zaga. Só que, como o Flamengo tá tão bem defensivamente, né? Poderia ter tomado uns gols? Poderia, ali nos clássicos, a gente sabe. Sim. Mas não tomou. Não tomou. A realidade é que não tomou. Foram poucas finalizações no gol do Flamengo. O Rossi tem trabalhado pontualmente em alguns lances, né? Então, assim, eu acho que hoje não é uma preocupação pro Tite falar, eu preciso proteger melhor aqui essa zaga, porque eu acho que o time como um todo tem saído bem defensivamente, entendeu? Então, não vejo a necessidade de falar, não, eu preciso proteger mais e tendo um cara de ofício aqui, um primeiro volante mais marcador, como era o João Gomes, por exemplo, ou o Thiago Maia. Eu acho que ele não tem essa necessidade devido às últimas partidas do Flamengo e do seu sistema defensivo, na minha opinião, entendeu? É isso, concordo. Agora, falando do jogo contra o Boa Vista, vamos lá. A escalação acho que vai ser meio que unânime, né? O Fabrício Bruno, que ontem foi reapresentado, né? Contrato renovado. Até Teve 2028? É isso? Teve também a apresentação do Matias Vinha, oficialmente, ele que vai ficar no banco hoje, vai fazer a sua estreia com a camisa do Flamengo. Não fez, né? O Flamengo se calçou juridicamente contra o Volta Redonda, e aí no jogo contra a equipe do Bangu, ele estava lá acompanhando o nascimento da sua filhinha. Então Posso dar só um detalhe? Por favor. Talvez o melhor jogo do Flamengo na reta final do ano passado tenha sido a goleada pra cima do Palmeiras, Sem 3-0. dúvida. Vocês concordam? Pô, Sim, foi sensacional concordo. aquele jogo. O Flamengo jogou com a linha Foi de 4, empolgante. Mateuzinho e Ayrton como os laterais, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Rossi Rossi era no o gol. goleiro, Pulgar e Gerson, dupla de volante. Aí vocês sabem a qualidade e características de cada um. Arrascaeta centralizado, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. É isso, é o meio-campo que hoje ele está configurando como titular nesse Exato. momento. Pulgar, Gerson e Arrasca. Só que chegou o De La Cruz e hoje o De La Cruz pode fazer uma função que muitos torcedores do Flamengo, inclusive, cobram uma oportunidade para ele pelo técnico Tite, né? O De La Cruz, perdão, que não jogou a partida contra o Bangu, né? Em Sergipe. O Flamengo venceu por 3-0 com 3 gols do Pedro. Volta a equipe. O Flamengo tem as baixas de Alan, Gerson, Pulgar e o De La Cruz deve ser o segundo homem do meio-campo hoje. A provável escalação do Flamengo é Rossi no gol, Varela, Davi Luiz, né? O Fabrício Bruno deve ser preservado e poupado, Léo Ortiz e Ayrton Lucas. Léo Pereira. Ortiz não. Ô, Calma. Léo Pereira. Calma, Julião, calma. Léo Pereira. E ó, daqui a essa pouco, foi boa. informações. Olha, então o Júlio tudo- Miguel Neto tem informação A gente vai falar. cravada do Julinho Miguel Neto. Tudo sobre Léo- o primeiro jogo de Léo Ortiz Léo com a camisa do Léo Ortiz estreia no Flamengo hoje tem nesta jogo, hoje tem jogo da terça. Libertadores. Hoje ele vai jogar, mas na Libertadores. Lá Ó, pelo Léo Bragantino. Ortiz já joga hoje, não no Flamengo. Não, no Flamengo. Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio-campo, Igor Jesus. E aí que tá, cara. De La Cruz como segundo homem do meio-campo. Arrasca. Eu não acho que ele vai botar o Ryan Luca com o Igor, né? Então Não, ele deve ir não. com o De La Cruz e Arrasca. Sim. E aí, cara, essa formatação que você Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Agora, gosta. Isso aí. falar um negócio pra vocês também. Se o Cebolinha não voltar a engrenar, não voltar a jogar aquilo que tava jogando no final do ano passado, essa briga por posição ali no meio de campo, ele pode configurar outra coisa. Pulgar, De La Cruz, Gerson, Luiz Araújo, Arrascaeta e Pedro.
Também pode. Pode ser Aí também, teria que ser, aí teria que mudar Ele na resolve um distribuição. problema. O negócio que ele não faz isso. O negócio que ele deixa o Arrasca centralizado, pelo lado direito ele improvisou o Gerson, o De La Cruz, e aí ele fica com um Pulgar ali. E aí ele Ou pode sobrar pro Luiz Araújo mesmo, e aí ficar com o Cebolinha. Mas eu acho que se o Luiz Araújo o jogar... Cebolinha tá com moral com ele, cara. Tá, eu sei, mas o Luiz Araújo tá jogando muita bola. Então você vai ter que pesar ali. Quem que eu vou tirar? Eu, por mim, boto os dois. E aí tira quem? Tira o Pedro? Joga sem atacante? Não, eu acho que é... Eu tô falando porque, putz, Não, você Eu tem acho, que eu acho que a Arrasca dúvida do mesmo, Tite vai ser ou jogar na posição De La Cruz, né? Na posição do Gerson, ou vai jogar na posição do Luiz Araújo. Eu acho que ele não vai mexer nessa configuração. Exato, é isso. Não, assim, É uma coisa ou outra. Na ala faz esquerda, sentido, ele não, Renan. na ala esquerda não faz sentido ele mudar, porque ele já tem o Cebolinha e o Bruno Henrique, e isso é a certeza que ele tem, é Bruno Henrique e Cebolinha ali disputando posição, e o Pedro é mais do que certeza. A dúvida é essa, quem é o segundo homem e quem é a ponta direita. só O isso. Igor Jesus, vocês consideram que corre o risco de não sair mais do time ou ainda é cedo? Tipo, é a temporada pra se provar. É cedo. Eu Não, acho que ele é a mim temporada pra se provar. Meritocracia. Eu acho que ele vai ser uma espécie de Vinição no Flamengo. Jogador que vai ser utilizado pelo técnico Tite ao longo da temporada. Talvez com mais chances do que o próprio Vinição com o Jorge Jesus, que gostava muito de mexer pouco na equipe. Os 11 titulares que a torcida do Flamengo vai lembrar eternamente de 2019. Dificilmente saíam da equipe, dificilmente eles eram poupados. Então eu acho que o Igor Jesus, até pela quantidade de jogadores que o Flamengo tem à disposição para essa faixa de campo, vai ser um jogador que, óbvio, vai ser utilizado, como começou a ser utilizado já nessa última rodada do Campeonato Carioca, vai ser utilizado também hoje contra o Boa Vista, mas vai ser uma temporada de afirmação, na minha visão, com relação ao Igor Jesus. É isso. Cara, Eu acho que, desculpa, eu Pode acho falar. que o Igor Jesus ele tem uma chance de continuar no time. Se ele comer a bola nesse jogo, meu irmão. Mas assim, o moleque se destacando, arrebentando de novo pelo segundo jogo seguido. aí... E aí o Tite vai falar, cara, por que eu vou tirar esse moleque agora? O moleque tá destruindo. Eu vou tirar verdade. ele? Eu acho que existe a chance? Existe. Mas o moleque tem que jogar pra caramba hoje, assim. O Júlio... Tá Ruggeri respirando fundo, hein? e- É agora? E Renan, É agora. e essa história do Marcos Braz, a deputada lá, que Chegou, ele é suplente, ela vem candidata. E ela vai sair, o Marcos Braz é suplente. Marcos Braz, Vou fazer igual o João. Para, Pra quem não tudo, tá para sabendo, tudo. Marcos para Braz é tudo. banco, é isso? É banco, não, é banco, é banco. O preparador físico já chamou, já tá aquecendo. Tá recuperado Entendi. do problema aqui? Aí da virilha eu não sei, mas já tá recuperado praticamente. Brincadeira. Mas É. antes de falar disso, quer só dar o placar pra gente finalizar? Falando Boa Ah, Vista? sim. Teu Não, placar. provável placar do jogo é 4x0 Flamengo. Pô, eu ia falar isso. 4x1. Não, 4x1. 5x0 também é possível. Não é empolgado não. É 3x0. Bom placar. Pode ficar 2 com a 0. 4x0, eu fico com 5. 2x0, 3 3x0, 4x0, 5x0. O que a gente ganha? Quinta-feira que vem. Não, Quem quinta não, acertar, terça. quem acertar o placar... Não, quem As coxinhas acertar... vão tá Não, assim, relaxa. Mercador pra casa. Quem acertar o placar não paga o almoço. Os outros três... Boa. Tá bom. Pô, Racha. bom, beleza. Tá bom, Beleza. tá bom. Fechado. A gente racha aí. Deixa a opinião de vocês aí, quanto vocês acham que Eu vai falei ser o placar do 5x0, jogo. hein? 4x0, Lembrando 3x0, 3x0. Eu só vou pro almoço se eu ganhar. Só pra dizer. Aquele que chegar mais perto do placar também não paga as bebidas. Boa. Se eu errar o placar, eu vou almoçar em casa. Eu falo, ó, gente, pô, hoje eu já tinha Dor de marcado, cabeça. E o chororô a gente vai falar do chororô dos tricolores também, mas só pra completar a informação do Braz. Vai lá, tá contigo. O Renan falou comigo antes do programa que já estava sabendo, né, Renan? Dessa possibilidade. Essa possibilidade ela já do foi Braz vir levantada no deputado ano federal, passado, né? no Deputado ano federal. passado. Não, mas agora tá muito clara, né? Em Não maio. vir, né? Substituir. Talvez seja o melhor termo, né? Ele é suplente. É, ele não então. entrou pela eleição. O pessoal poder entender... Só que o cara, quando chega perto de entrar, ele Como chega- deputado, é isso? No partido. Ele não vai vir como candidato. Ele Explica já a questão do partido. Ele chega lá, ele teve como é que chama mesmo o nome? Ele Pra resumir, né, Papa? Ele é suplente hoje. Ele tem uma cadeira lá de suplente na Câmara. Caso a deputada venha... Como é o nome Titular. dela? Você sabe o nome dela? Eu também não esqueci. Dela A gente que pode é- até... Ela é a é titular. titular da cadeira. Caso ela venha como candidata Em outro cargo. agora ao município,
Esse ano temos eleições municipais. Caso ela venha como candidata, ela vai ter que se ausentar. E aí, automaticamente, entra o suplente. Ele assume. Ele assume. Ele assume e ele vai para Brasília. Como o Flamengo está no Rio, Ninho do Urubu, ele consegue conciliar como vereador, ele não conseguirá como deputado federal. Bom, Isso significa até que... existe a possibilidade disso acontecer, porque outros dirigentes do futebol brasileiro também são deputados e conciliam. Mas Só não com a que- pressão do Flamengo, né? Exatamente, é isso. Não com a pressão do Flamengo, isso não daria Tamanho, certo. importância, Então, a representatividade. notícia é, o Marcos Braz, em maio, abril, maio, pode estar saindo do Flamengo. A qualquer momento essa notícia pode ser confirmada. A gente não está cravando que ele vai sair. É uma possibilidade Real. real de saída do Marcos Braz do Flamengo. E ele está preparando um cara que hoje, dentro do clube, é muito bem visto. Que o Renan conhece, você conhece também, Diogo que é o Lemos. Diogo Lemos. Sim. Que já foi da Urubuzada, já foi de organizada e tudo mais. Que hoje é do Conselho do Futebol, é um dos últimos remanescentes ali do Conselho do Houve Futebol. uma cisão, né? Vocês devem lembrar. E o Diogo permaneceu. E o Renan sabe bem a história do Foi o Diogo. último, né? Ele Foi o viaja, inclusive, já com os caras, já tá Sim, o meio Diogo- que fazendo, o tá Diogo- fazendo um intensivão, não é Sim, isso? o Diogo tem sido um representante Foi cada a Holanda, vez né? maior do departamento de futebol. Inclusive, durante a Libertadores da América, que o Flamengo foi para a Argentina, ele acabou sendo um representante do clube em algumas reuniões com os principais clubes de Buenos Aires, né? Boca e também River. Então ele tem pavimentado o caminho dele para assumir essa cadeira de vice-presidente de futebol. É um sonho do próprio Diogo, pelo que a gente apura. Ele tem esse vislumbre de se tornar um vice de futebol, mas é claro, dentro do momento mais coerente dentro do Flamengo também. Você também tem essa informação que ele é um nome que o Landim Sim, quer, sim, que o Landim gosta e Ele é confia, ele é uma e que pessoa- botou pra aprender também? Sim, ele é uma pessoa bem vista dentro da situação do Flamengo, né? Dentro da diretoria do clube, ele é bem visto. Então, ele é o nome que está ali para poder fazer... Com grandes É, possibilidades. A passagem, né, de inexperiente bastão. ainda vai ter muito a aprender. Tem o lado positivo sempre, mas tem os lados negativos. Ele é jovem, Sim. é inexperiente ainda. Talvez ele precise muito de alguém ali do lado também para ajudar, né? Um outro cargo ali de... Eu não sei se o Spindle continua, mas deve continuar. Mas ele vai precisar... Eu acho que precisaria ainda mais um cara forte ali ao lado dele, não? Ou então o próprio Spindle assumir a eu- vice-presidência? Não, eu acho Não, que o... não. Mas Não. o Spindle... O Spindle é cargo remunerado. Mas o Spindle deve permanecer ali para auxiliar. O cara Spindle já recebe. tá verdade. durante esse tempo todo ali, junto com o Marcos Braz, né? Durante toda essa gestão do O que vocês do pensam presidente desse nome aí Landim. do Diogo? Já que é um cargo não remunerado, eu acho que é o principal nome hoje que Já tá ali, né? tá ali no futebol do Flamengo. Não consigo Eu ver não aceitaria outro o cargo, nome. Você porque tem não ali é remunerado. Entendeu? Pô, sendo remunerado, não dá pra Ô, mim, Ruggeri, irmão. Hoje não dá, Ruggeri, pelo entendeu? amor de Deus, Remunerado. Ruggeri. Pô, Pô, até precisa ser Flamengo não é, remunerado. Ruggeri. Pô, flamenguista pressão. aceita. Pô, ninguém tá remunerando, pô. O conselhinho hoje do Flamengo é formado por quem? Bernardo Amaral, correto? Correto. Diogo Braz, Lemos. o próprio Braz. Braz, Dunche e o CEO, o Eu não Reinaldo lembro se o Belotti. Dunche, mas é. Não sei se o Rodrigo Dunche ele, O ele BAP entra saiu nesse hoje é do conselhinho. Conselho de Administração. É. Inclusive, ontem a matéria do Fabrício Lopes no Jornal Dia falava que Vou tentar aqui está na mão do BAP levantar. a possibilidade de um aumento nas propostas de Léo Ortiz, porque passa por aprovação, né? E aí tem toda essa questão de quem o Landim vai apoiar, o Dunche ou o BAP. Braz, Diogo Lemos, Reinaldo Belotti, Bernardo Amaral e Felipe Bueno. É, perfeito. Belotti é o que tava ontem na coletiva lá do Isso, Vitor. isso. Ele tá Saíram sempre, o ele tá BAP sempre. e o Deco Rossmann em 2022. Deco, gente boa também pra caramba. Deco. O Deco Reisman. Cara, o BAP hoje é do Conselho de Administração e tem essa questão aí de quem o Landim vai apoiar. E o BAP tem a seu favor o fato dele ter a caneta, né? Porque, pô, o Toches é parceiro do BAP. Sim. É um cara que mexe com a questão do financeiro no Flamengo, o departamento financeiro. E para você ter contratações e pagar mais pelo Ortiz, precisa dessa aprovação. E hoje isso está na mão do Conselho de Administração aprovar ou não. Agora, quem vocês acham que vem? Essa pergunta aí de $1 milhão. Quem vocês acham que vem como presidente? Dunche ou BAP? Cara, Acho que os dois. eu acho que vai ter Acho que concorrência. os Então dois. é oposição, porque ninguém ali é oposição. Porque eu sei que metade da chapa, metade da situação, mais da metade apoia o BAP.
Mas E a outra parte, com o BAP apoio do Landim, de repente o Duns. Como é que vai ser isso, cara? Então, ó, eu tenho Eu uma acho que o Duns informação. está fechado com o Landim. Sim, mas, irmão... talvez o BAP venha em outra Sim, mas aí chapa, que tá sabe? uma questão estranha, cara. Metade, praticamente, ali também dos grupos políticos que apoiam o Landim estão com o BAP. Então você tem uma divisão que pode fortalecer a outra chapa, a verdadeira oposição. Porque ali não tem oposição, ali é situação versus situação. Sim, sim. Só que é como se você pegasse, meu irmão, e você tem a Ferrari com o Senna e o Schumacher, na época. Sim. Só pra você ter uma noção. Entendi. Vai ser uma eleição muito polarizada, né? E o Alan Prost tá ali do outro lado, porque, meu irmão. A situação, o correto seria indicar um candidato. A oposição seria correto indicar um candidato. O melhor cenário seria esse. Quanto mais se dividem, maior também vai ser a divisão de Vamos votos. esperar os movimentos Não, e se a iniciais? situação se divide em dois, que seria situação contra situação, você Fortalece, você enfraquece se a enfraquece situação. e Irmão, mas é o que eu tô fortalece falando, os você tem a adversários. escuderia. O exemplo É melhor isso. é esse, porque no futebol você não consegue dividir o time, jogar um time. Não, você não divide o time. Mas na Fórmula 1 você tem uma escuderia, uma Ferrari com Senna e Schumacher. E, porra, e você tem lá a McLaren com Prost. Irmão, a McLaren vai vir lambendo. Ô, Papa, eu apurei algumas informações sobre eleições. Todo esse cenário vai começar a se clarear a partir de março. Isso daí é fato. O próprio Bandeira de Mello deu uma declaração ao Jornal Globo dizendo que existe a possibilidade de já apresentar o nome do candidato da oposição no próximo mês. Pô, Se olha não- lá o Renan CRF Fly na área, aniversário dele hoje aí, ó. Parabéns aí. O Renan que faz o trabalho na Flamedula, cara. Pô, maneiro, Trabalho cara. lá junto com o Deco, Muito lá com o bacana, Dedeco na Flamedula, cara. Muito bacana, cara. Parabéns aí pelo trabalho. Desculpa ter te interrompido, Nada. é que eu fiquei maravilhado. Pô, o moleque é gente boa demais. Cara, aí eu apurei algumas informações aí antes do carnaval para falar sobre essa questão de eleição, quem pode vir como pré-candidato e tal. Existe um nome que pode surgir aí, inclusive trabalha na situação. Não é Opa. nada definido, mas é algo que eu apurei. Maurício Gomes de Matos pode ser que venha Não, também como candidato. Ele me confirmou, ele quer vir. Então, Ele falou pra mim, ele quer vir. Então, seria um terceiro Exato, da situação, exato. irmão. mas tem um nome que o Landim gosta, mas esse nome ainda não se vê como possível candidato. Não se vê preparado. É o Não. Bernardo, não é? Não. Goni Arruda. Ah, o Goni Arruda. Me falaram esse nome também, é verdade. O Goni é considerado como se fosse um concurso hoje, dentro do... Não hoje, né? Assim, há muito tempo no Flamengo. Ele é muito bem relacionado com todos os ex-presidentes. Inclusive, ele fez um aniversário dele semanas atrás. Eduardo Bandeira de Mello foi. Landim foi. Rodrigo Dunst foi. Márcio Braga, se eu não me engano, também esteve lá. Somente o Hélio Ferraz não compareceu porque teve um problema de saúde de última hora e não foi. Ou Consegue seja, se inserir em todas as exato, as é um frentes. cara bem relacionado e que seria a melhor alternativa, talvez, para a situação. Apoiado pelo presidente Rodolfo Landim. Pelo menos essa é a informação que eu tive. Porém, o Goni tem compromissos familiares que impedem ele de vir como candidato. Inclusive, quando o Valim teve a candidatura impugnada, foram atrás do Goni para ver se ele poderia ser o nome da chapa. Lá atrás, em Lá atrás, 2013. Mas ele falou que não gostaria de aceitar pelas essas questões familiares. E aí colocaram Eduardo Bandeira de Mello, que era um nome que ninguém conhecia. Verdade é essa. Mas, pela força executiva que tinha aquela chapa, acabou vencendo. Era o Valinho o candidato na época. E vale a gente lembrar que todos esses caras que vão competir, tanto os de situação, que podem ter 2 ou 3 na situação, quanto os de oposição, lá no começo estavam todos juntos. Sim, exato. E outro nome também que eu fui atrás é o do Flávio Willemann, ex-vice-jurídico do Bandeira de Mello. É um nome também bem avaliado, não só pela oposição, onde ele é muito mais próximo hoje, como também ele consegue se relacionar bem com as pessoas de situação. Mas tem um problema muito sério envolvendo o Willemann, por exemplo, que isso a gente escuta, cara. A gente tá no clube, a gente acaba sabendo das coisas. A situação, óbvio, vai em cima de erros, óbvio. Que Sim, claro. Que o cara teve como na época de gestão dele. O que eu ouvi, eu não sei se você pode me ajudar, se você realmente confirma que era na época dele,
que falam muito daquela questão que o Flamengo quase foi rebaixado na questão do André Santos, daquele jogo lá que o André Santos jogou, Sim. que foi um erro do setor do departamento jurídico Sim, do Flamengo sim. em 2013. Sim. E que ele, eu não sei se é verdade isso, eu não lembro se era ele mesmo que era o cara do departamento jurídico do Flamengo. E aí me falaram isso, quando me falaram isso, esse aí se vier já começa... Isso vai acontecer, Papa. Todo mundo vai coisas tentar marcam, pegar, né? todo mundo vai tentar pegar um ponto fraco. Por exemplo, Normal. se o Bandeira de Melo Foi vir ele? como Era ele candidato, mesmo, não? se eu não me engano, sim. A gente pode até confirmar aqui. eu não gosto de afirmar assim. Se o Bandeira de Melo vir também como um candidato, obviamente que a situação do Ninho Urubu, da tragédia, também vai ser levada em consideração. Porque hoje o Bandeira de Melo é um dos réus nesse caso. Então, assim, eu acho que vai ser realmente uma eleição dura, muito difícil. Os nomes ainda não se apresentaram, né, oficialmente, mas a gente já tem pelo menos um cenário se desenhando aí de possíveis candidatos a essa eleição do Flamengo no final da E temporada. vai ser duria. E vai ser Eu duríssimo. tinha, há uns um ano e meio ou 2 anos atrás, eu fiz uma pergunta pro Bandeira de Melo. Uma live, ele estava participando de uma live com um amigo meu. E eu fiz a pergunta pro meu amigo fazer pro Bandeira, né? Que era sobre a presidência do Flamengo. Se um dia ele Queria iria para a voltar. presidência do Flamengo e se ele indicaria alguém da... E se Confiança. algum nome... Não, se algum nome da diretoria atual agradaria a ele, alguma coisa assim, né? Aí ele falou, ele foi bem categórico. Eu falei, olha, eu não posso falar sobre as pessoas que estão ali na situação porque eu não vou vir como presidente do Flamengo. Isso não está mais na minha cabeça, eu não quero mais ser presidente do Flamengo, isso não vai acontecer. Só que aí, de um tempo para trás, eu comecei a ver uma movimentação um pouco diferente no discurso dele, né? Vocês não têm essa impressão que talvez ele possa pintar aí? Eu não descarto. Inclusive, eu perguntei ao Bandeira de Melo, mas o senhor é deputado. Como o senhor conseguiria conciliar? Conciliar, né? E aí ele me disse, outros políticos também são dirigentes e conseguem conciliar. Isso não seria um problema. Por Então, isso que me esse não acendeu seria- um sinal de alerta de que ele, hoje, por mais que ele não se coloque como candidato, queira realmente apoiar uma outra pessoa, também não descartaria dependendo dos movimentos do outro lado no Flamengo. Agora, se ele vier, vai ser duro a briga, hein? Ó, da situação, eu gosto muito do Dunducci. Pra mim, ele é um cara correto, bom, assim, É, no ó. que ele faz. Eu O acho Dunches ele... tem um status. 24 de agosto de 2013, vice-presidente jurídico do Flamengo, emite nota Flávio de Araújo Williman. Era ele mesmo. Confirmado aí. Então os caras, meu irmão... os caras vão ficar sempre buscando essas coisas, né? Mas o que a gente escuta é que o cara fez um trabalho muito bacana no Flamengo. Os erros, na época de eleição, sempre vão aparecer. Vamos falar do Campeonato Carioca de novo, pra gente entrar no mercado da bola. Sim. Falamos dessa possível saída do Brás. A informação é que o Diogo Lemos está sendo preparado para substituir Caso aconteça o a Marcos saída do Braz. Marcos É bem Braz. provável que aconteça, tá? E a saída dele acontecendo por um ou outro motivo qualquer, quem deve assumir é o Diogo Lemos. Boa A informação. questão isso a gente Excelente. tem que trazer. A questão do Fluminense, o Fluminense oficialmente não se manifesta, mas perfis, influenciadores, perfis de torcedores e tal, estão polvilhando, né? Estão fazendo pó de arroz, como pó de arroz na internet, espalhando insatisfação porque o Fluminense joga na altitude e no domingo joga com o Flamengo no Maracanã, depois já joga de novo pela Recopa contra a LDU. Meus amigos, que chororô chato esse, né? Mas olha só, O Papa... Flamengo em 2023 jogou também na altitude com o Independiente Del Valle. E quando o Flamengo perdeu e eles foram campeões carioca, tá valendo. Mas o Flamengo teve jogo também no Carioca, junto com Recopa, Supercopa. Flamengo mais, que o Fluminense só ganhou o Libertador. O Flamengo teve Mundial. Recopa, O Flamengo teve Supercopa. Mundial. Eles tiveram Mundial também, mas Recopa, Supercopa ainda. O Flamengo ainda teve a Mas o Mundial Supercopa. foi no fim do ano passado. O Flamengo ficou tudo acumulado pro início desse ano. Foi tudo no início de 23, tudo junto. Então, gente, os caras estão reclamando, mas como é que você... aguenta a pressão de ser campeão, pô, Meu né? angu primeiro, como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Meu pirão primeiro. Pô, os caras são brincadeira, irmão. Mas a tabela do Campeonato Carioca, ela foi divulgada Muito tempo. em Muito dezembro, só que eu não creio que naquele momento ela já estava destrinchada com as datas. Não, as datas só foram divulgadas Da após o Réveillon, até do próprio Campeonato Carioca. Então, assim,
por isso que talvez o Fluminense esteja reclamando, né? Se já soubesse da data desse confronto, Fla-Flu, que pode decidir quem é o campeão da Taça Guanabara... Penúltima rodada, né? Cara, mas eu lembro que contra o Fluminense, eu acho que ano passado, se eu não me engano, foi a mesma coisa. O Flamengo, o Flamengo tinha uma jogou com time competição e alternativo, jogou com time perdeu Mas por 2 a 1, alternativo. no ano inclusive. passado não foi na Exatamente. última rodada? Foi na última rodada. Mas jogou com time Seria reserva, mais justo alternativo. Foi até até também. o Cebolinha. Mas eu acho Faz que seria... Pera aí que temos uma ligação aqui importante, ó. Diogo Lemos aqui com a gente, Opa! entrando aqui na nossa gravação, no nosso programa. Ô, Diogo, essa informação que a gente teve de que uma possível saída, a questão do Marcos Braz, né, deputado e tudo mais, Brasília, caso isso venha a acontecer, primeiramente, boa tarde. Eu vou deixar também o Renan e o Rogério e o Júlio, cada um fazer uma pergunta rápida. Você falou que vai falar rapidamente com a gente. Caso isso venha a acontecer, procede isso que o seu nome, inclusive o presidente Rodolfo Landim, considera o seu nome como uma possibilidade aí para assumir a vice-presidência de futebol? Boa tarde aí a todo mundo, tudo bem? Não sei se vocês estão ouvindo bem que eu tô dentro do carro. Perfeito. Cara, primeiro, assim, eu não... eu trabalho para ajudar, assim, a gestão, né? Eu coloco meu nome à disposição do Flamengo, eu tenho um compromisso com o presidente até o fim do mandato dele, que foi um cara que me deu essa oportunidade, assim, eu aceitei o desafio, mas foi ele que me deu essa oportunidade, então, assim, eu tenho um compromisso com ele até o mandato dele. Em relação ao Marcos, eu acho que todo mundo sabe que o Marcos é um cara que me ensinou muito, tá sempre do meu lado aí, eu aprendi muito com ele, e, assim, as pessoas têm que respeitar que o Marcos é o vice-presidente mais vitorioso da história desse clube, isso ninguém vai tirar dele. E também é o vice-presidente mais longevo da história desse clube. Então, as pessoas não podem esquecer disso, né? Isso está na história, isso ninguém tira. E eu acredito também que o Marcos tem um compromisso com o presidente, vai até o final do mandato do presidente. Assim, como eu estou no Conselho de Futebol, eu sou um cara bastante ativo, também vem me preparando, as pessoas ligam muito o meu nome a uma possível vice-presidência de futebol depois do Marcos. Assim, eu não digo que eu não tenho essa pretensão, mas se um dia a oportunidade surgir, é claro, eu vou estar à disposição para ser, eu acredito também no meu trabalho, mas hoje eu acho que o Marcos é o melhor nome para ser vice-presidente de futebol, eu acho que ele também tem esse compromisso com o presidente, vai até o final do mandato, e eu vou estar junto, ajudando ali no conselho, da maneira que eu sempre ajudei, tanto o presidente, tanto o Marcos, quanto a gestão e o Flamengo, né? Eu tô ali para ajudar, a gente erra e acerta, mas eu tô ali para ajudar. Quer fazer uma pergunta? Quero sim. Oi, Diogo, tudo bem? Renan que tá falando aqui. Quando você fala, tem que abaixar aqui rapidinho que tá dando retorno. Fica no seu aí, Papa. Pode ficar no seu microfone aí. Acho que você consegue me ouvir bem, né? Eu queria saber de você, Diogo. A gente percebe que você vem pavimentando um caminho para se tornar um dirigente no futebol e não apenas um integrante do Conselhinho. Não sei se você tem essa mesma percepção que a gente, pelo que você vem desempenhando, participando de alguns encontros com clubes, como por exemplo na Argentina, que você foi o representante do Flamengo enquanto o time estava disputando a última edição da Libertadores da América. E se fosse realmente para assumir essa função de vice-presidente de futebol, o Braz deu algum indicativo de qual mês seria isso daí, mediante a esse cenário de eleições municipais que teremos esse ano? Então, em relação ao meu trabalho, assim, a maneira como eu desempenho o trabalho, eu realmente, cara, quando eu recebi o convite, eu aceitei o desafio e entrei de cabeça nisso, né? Então, eu realmente sou um cara ativo, eu dedico bastante parte do meu tempo a isso. As pessoas não imaginam, mas o Flamengo demanda um tempo, atrapalha a vida pessoal, a vida familiar, um monte de coisa, mas é por uma paixão, por um amor, e a gente tá ali para ajudar. E eu me dediquei bastante mesmo, acho que sobressaí de certa forma, mérito meu, porque eu assumi esse compromisso com o presidente, faço da melhor forma, me dedico da melhor forma possível. Aí, em relação às eleições, né, municipais, eu acho que o Marcos é vereador e ele não tem impedimento nenhum de ser vereador e vice-presidente do Flamengo, então acho que ele deve vir como candidato a vereador, até porque para manter o mandato dele.
Eu não acho que ele vai sair da vice-presidência por isso. E como eu falei, eu acho que o Marcos também tem um compromisso com o presidente de ir até o final do mandato dele. E acredito que isso vai acontecer. Não vejo por que o Marcos sair agora da vice-presidência. Como eu falei, o Marcos é o vice-presidente mais longevo e mais vitorioso da história do Flamengo. As pessoas têm que respeitar isso. Eu sei que o torcedor, não só do Flamengo, o torcedor de futebol em geral, ele tem memória curta e isso faz parte da paixão do esporte. Mas o que é o certo, a gente tem que falar as coisas que são certas. Assim. A gente erra e acerta, mas os méritos também têm que ser dados às pessoas. Então, eu sou um cara que eu sou grato pra caramba a tudo que eu passei. Muita coisa é mérito meu, mas sou grato a quem me deu a oportunidade. E é isso, eu acho que o Marcos tem um compromisso com o presidente, ele vai até o final do mandato do presidente, eu também vou junto com eles. E aí, se numa outra gestão, se um candidato da situação ganhar e ele achar que é interessante pensar no meu nome para ajudar de alguma forma, a gente vai avaliar e vai estudar. E assim, meu nome está à disposição para ajudar o Flamengo. Opa, Diogo, tudo bem, Diogo? Bom dia, Júlio Miguel Neto, como é que você tá? Tudo bem? Diogo, eu queria te fazer uma pergunta. Tudo bem. Agora, caso o Marcos ele escolha, ou então ele vai optar por sair, caso ele saia, você aceitaria esse cargo, assumir esse cargo? E caso ele não saia, mas em alguns momentos, interinamente, você estaria disposto a assumir esse cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo? Então, isso também depende de vários fatores, né? Depende de quem vai estar na presidência. A pessoa que estiver na presidência tem que ter uma relação com o vice-presidente de futebol que é um cargo, como vocês sabem, é um cargo ali, é uma máquina de moer pessoas. Diogo, o Júlio tá falando da possibilidade que tá se abrindo aí da questão Sim. da deputada que vem para se eleger nas eleições Prefeita. municipais para prefeito. E, no caso, o Braz teria a possibilidade de ser deputado momentaneamente, Isso. que ele é suplente. Aí, vamos dizer que ele não saia, mas aí você... Interinamente. Ele quis perguntar o seguinte: caso isso aconteça, o Braz tendo que ir para Brasília, se teria alguma coisa de você, de repente, ficar tomando conta enquanto... Uma forma interina, vamos dizer assim. Então, hoje não há impedimento no clube, no estatuto do clube, numa pessoa ser vereador, deputado ou vice-presidente de futebol junto, né? Ao mesmo tempo. Então, no momento, eu acho que eu não preciso refletir sobre isso. Como eu falei, eu sou um cara que trabalho junto com o Marcos, eu ajudo ele da maneira que eu posso. E assim, eu acredito que o Marcos é um nome bom, excelente nome para ser vice-presidente de futebol. E se surgir uma oportunidade das pessoas acharem que eu tenho que exercer essa função, vai depender muito de quem está na presidência. Se fosse, claro, o Rodolfo Landim, eu não hesitaria, porque eu confio muito nele, confio muito no poder de gestão dele. Então, eu com certeza, se como o presidente Landim eu aceitaria, mas o presidente não pode se reeleger, então a gente vai ter que ver quem vai ganhar a eleição, se essa oportunidade vai surgir. Mas acho que eu consegui responder aí a pergunta. Boa. Perfeito. Quer fazer, Rogério? Cara, deixa eu fazer umazinha. Só Obrigado, Diogo. Baixa o volume, depois você aumenta. Fala, Diogo. Rogério aqui falando, tudo bem, cara? Prazer enorme estar aqui falando com você. Deputada Cristonieto aqui. Aham. E eu queria que você explicasse um pouquinho, acho que muita gente da torcida às vezes não entende direito, né? Porque são muitos nomes no Flamengo ali e o que cada um faz, o cargo. Já sabe que o Marcos Braz é o vice-presidente, o Spindel ajuda ele, o Landim é o diretor, mas qual basicamente, assim, na prática, a sua função para a galera saber um pouquinho assim, Diogo? Aumenta o volume. Eu sou um par, Conselho de teoricamente, do vice-presidente de futebol nas questões relativas às questões estratégicas do clube, que é orçamento, metas, a gente define organograma, essas coisas. A gente não participa do dia a dia. Eu até sou um cara bem ativo, viajo bastante, estou todos os jogos, mas na minha função eu não tenho participação efetiva no dia a dia, apesar de saber de tudo que acontece. Eu não tenho, por exemplo, vou dar uns exemplos, poder decisório de definir horário de treino,
de definir a logística. Isso aí vai parte dos profissionais do clube. Mas indica nome de jogador. Não, eu não indico o nome de jogador. A gente avalia os nomes que vêm do scout pra gente dentro de um perfil que o scout já detalhou através de relatórios, e a gente avalia a questão financeira do possível reforço, a questão de comportamento, essas questões assim. Mas quem define jogador que vai ser contratado não sou eu. Eu posso, assim, se algum cara falou assim, cara, tem um nome aqui, um jogador interessante, eu posso passar pro scout avaliar, ou se já tiver avaliação, ele passa para mim o relatório que ele tem do jogador, entendeu? E aí a gente vê se é uma possibilidade de contratar ou não. Mas a gente respeita muito o trabalho dos profissionais do futebol do Flamengo. Eu não tenho medo nenhum de dizer que a área que é mais profissionalizada do clube é o futebol do clube. A gente tem centenas de funcionários dentro da estrutura do futebol. E assim, e a parte do conselho é mais uma parte estratégica de respeitar as questões estatutárias e o orçamento, basicamente, e o organograma do clube, assim. Mas a gente respeita muito as funções dos profissionais. O Flamengo tem profissionais muito qualificados no departamento de futebol. Todo mês a gente, algum funcionário nosso é assediado, algum clube quer levar, porque a gente forma excelentes profissionais, desde lá da base até o profissional. Então, eu não tenho medo nenhum de falar que o departamento de futebol do Flamengo é a área do clube mais profissionalizada, sem dúvida. Valeu, Diogo. Obrigado aí pela participação. Cara, sempre que quiser participar também, quiser falar um pouquinho de mercado da bola, tô brincando, sei que você não pode ficar falando muito com relação a isso aí, você deixa pro Braz e pro Spindle. Alguém vem pra vaga do Juan? Alguém vem pra vaga do Juan? Pergunta do Renan Moura. A gente tá estudando isso aí para ver quem a gente vai trazer. Show de bola. Obrigado, meu irmão. Atenção na direção aí. Tamo junto. Abraço a todos. Valeu. Então vem alguém pra vaga do Juan. Vem alguém Essa pra cadeira vaga não vai do ficar Juan. vaga. E ele, porque já saiu o Fabinho também, ele né? pisou em ovos. A gente tentou chegar de novo na questão da deputada que vem pra municipal. Bom, se vir essa deputada, ela é do Rio, né? Não é isso? Seria pra candidato à prefeitura do Rio? Isso. Seria Aí o Braz assumiria para deputado, então ele deixa claro que o Braz vai tentar conciliar até o final do ano e ele ficaria... Ele entre linhas deixou bem claro, né, que se caso isso aconteça, acho que não vai ser nem de forma interina, porque se ele, de fato, o Marcos Braz for para Brasília e não ficar mais no Flamengo, o ano está acabando, né, o mandato do Rodolfo Landim está acabando, se vai ser quem? Abril, maio? Ficou faltando um pouco mais aí, de 6 meses? 7 meses. 7 meses. Então, vai ser, não interinamente, mas vai ser o representante. Passada de guarda, né? Passada de bastão. De guarda, esse pequeno período. A questão é a desses dois janela triênios. de meio do ano, né? Isso é que eu ia falar. Mas eu vou te falar, eu Agora, acho que até lá não mas influencia. mas- Eu não entendo de política, eu não sei quais são os prazos, ano de eleição, realmente eu não sei. Mas eu suponho que as coisas se aqueçam mais a partir do segundo semestre, onde a eleição geralmente é em outubro, Agora, né, por ali, novembro. pensando um pouco na... Então, acho que mais do meio do ano na janela, eu acho que se isso acontecer, talvez para um segundo semestre. Pensando um pouco na estratégia, na estratégia do clube, perdão, do Rodolfo Landim, tudo vai também ser analisado. Lógico, o nome que o Braz possivelmente vai indicar é o do Diogo, né? Mas também se ele terá pressão, segurar a pressão, né? Que é realmente ser um vice-presidente do Flamengo, foi o que o próprio Renan falou. Agora, ele aqui não negou. Ele disse que se vier essa possibilidade de acontecer, ele vai avaliar. Ele vai pisar em Ele não ovos. falou Ele nem não que vai dar, sim, ele não vai nem que pegar e não. chegar aqui cheio de sede. Eu vou ser o... Mas deixou bem claro Mas que ele sim. quer, é um sonho Não, dele. ele falou que é o sonho. Não, e ele mas ele parece- fez questão de levantar, ele quis levantar, óbvio, o Braz. O Claro. Braz, profissionalização, tudo, mas não tô falando contra, mas tipo assim, a Trabalha gente com fala ele, né? diariamente dos erros que tem, óbvio. Tem Trabalha erro. com ele, E né? ele parece um cara muito sensato e competente, porque ele sabe da importância dele pelas declarações que ele deu. Ele mesmo fala. Ele se dá um mérito com muita tranquilidade e cuidado também para não parecer... De zelo, né? para não parecer uma soberba ou qualquer coisa. Mas ele sabe da competência, do trabalho que ele vem exercendo. Pô, eu gostei bastante da entrevista. Achei ele bem honesto, bem consciente também de tudo que está acontecendo no Flamengo e prestativo ao clube, né? Que é o mais importante, porque tudo isso é para você ter um clube mais forte, né?
Isso é importante. Vamos aguardar então, né? Essa informação exclusiva do Gabriel, né? De fato, isso é algo... Você vê que ele não negou. Não negou, ele só fala, o Braz vai tentar, pode o Braz vir a vai tentar acontecer. ir até o final do mandato do Landim, mas ele uma deixa claro, possibilidade. ele deixa claro que o negócio está acontecendo. Sim, claro. Ou você sente na forma que ele falou, que as coisas estão acontecendo e a tendência de saída do Braz e de arrumar a casa para alguém, de repente, uma saída francesa, né? Sim, não está descartada um movimento de Durante alteração. a pré-candidatura do Exato. Braz a vereador, ele manteve-se à frente da vice-presidência de futebol do Flamengo. Sim, Depois ele tentou para deputado estadual, Estadual. que ele perdeu. E mesmo assim ele não se afastou. Então, assim, talvez por isso que o Diogo tenha... Não, foi federal, pô. Foi federal? Foi federal. O Bandeira ganhou e ele perdeu. É isso. isso. Talvez por isso que o Diogo tem esse discurso. Porque depende, obviamente, do Marcos Braz. Ele não vai tem pegar e falar nada pelo Braz, né, também. estatutariamente Estrategicamente, que pode ser uma impeça saída a também continuidade que dele, né? possa vir a calhar, né? De repente o cara também... Gente, vamos voltar aqui na situação do... Vocês acham que esse choro do Fluminense aí não cola, né? Não. É reclamação normal. Normal. Isso sempre vai acontecer. Acho até que se Papa. fosse o Flamengo também teria uma reclamação. Enfim, O Botafogo também tá reclamando que o tem Botafogo jogos chora aí... desde Chora. 1907, né? O Botafogo tá reclamando também que tem jogo de pré-libertadores com a Aurora, né? E também tem jogos importantes do Carioca acontecendo. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Aurora. A situação no Botafogo é mais difícil. Botafogo que, assim, eu acho que foi o melhor dos mundos, né? Porque era a Aurora e Olha, o outro eu clube era... Melgar. presinto... Não, vamos deixar aqui. Presinto que vamos Tragédia. fazer programa semana aqui, na outra semana, começar o programa cantando Aurora. Eu sei que aqui a gente fala de Flamengo, né? Mas assim, o Botafogo tem que esquecer 2023, cara. Então, bloqueio. Enquanto todo Flamengo mundo também, ficar, cara. Flamengo também. enquanto todo mundo ficar pensando na última temporada, não tem jeito, tem que esquecer. Cara, é um Tem que bloqueio esquecer pra mental, começar assim, surreal, muito né? grande. pensar que- lá na frente. Surreal. Os caras tão que tão, meu irmão. Tão. Que isso. Agora, Surreal. esse jogo com o Vasco aí também, eu vou falar uma coisa. Que vergonha aquele VAR. Linha do impedimento traçada no braço. Nossa. Pênalti fora da área. Isso Jogador contra o- que sofre o Não, pênalti foi era pra pênalti ter na sido área, expulso. Papa. Foi na minha frente, Papa. Ele agarra a cintura do Paulo Henrique tá dentro da falando grande área. o Pênalti Vasco e Hugo. Fluminense. Vasco e Fluminense. Não, Vasco e Botafogo. Pô. Botafogo Ó, foi tem- operado. Tem Domingo. uma informação importante Ah, também. sim. É. É porque Mercado da bola? É porque contra o Não, Fluminense não é também mercado teve, da bola. né? Informação Não tô importante em falando relação disso, ao Gerson, tá? O Gerson, que estava internado, ele vai receber alta, né? Segundo o Fred Gomes e o Thiago Lima, do GE, É isso. a gente vai ler aqui a notícia. O Gerson, jogador do Flamengo, que foi internado desde domingo passado, né? Devido a hidronefrose com infecção renal, está programado para receber alta nesta terça-feira, Gabriel. Dia 20, ele passará por novos exames e, embora uma cirurgia ainda não tenha sido confirmada ou descartada, no caso, né, ela não está descartada, no caso, perdão. Se necessário, isso impedirá de participar dos últimos jogos do Campeonato Carioca, tá? Então ainda não está descartada uma possibilidade de cirurgia, mas ele vai receber a alta no dia de hoje. O Gerson, então, voltando para casa. Boa notícia, que pelo bom. menos. Tomara que ele não tenha necessidade de fazer essa cirurgia, né? Para poder corrigir esse problema nos rins. Mas, assim, uma situação delicada, né? Se tratar de um atleta de alto nível com um problema como esse, dificilmente a gente relata Loucura. um jogador com esse tipo de caso, né? Me manda aqui, Júlio. Mas por favor. tomara que Agora. o Gerson esteja Gerson? bem melhor, se recupere aí agora em casa. Só pro pessoal E escrever para lá. que nos próximos dias ele já esteja à disposição aí da comissão técnica, porque eu disse aqui programas atrás, antes do campeonato ser, entre aspas, né, pausado para o carnaval, só teve Flamengo, né, durante o carnaval, mas eu considero ainda o Gerson um jogador imprescindível e titular no meio-campo do Flamengo. E é o capitão do técnico Tite, né? Outra situação importante, pra gente entrar no mercado da bola, é o Flamengo podendo ganhar mais uns milhões de reais aí nos cofres. O Flamengo tá negociando com a Kawhi, não é isso? Kawhi. Kawhi patrocina. Evita falar aqui. É, Evita mas- falar que é. a laranjinha, a É laranjinha. laranjinha, mas enfim, é um patrocínio do Clube de Regatas do Flamengo. Valores também interessantes para manga, né? É. Para manga, né? Tem detalhes aqui, ó. É o quê? 20 milhões? O Conselho Deliberativo do Flamengo agendou uma reunião extraordinária para o dia 22. Dia Bons valores. Ou seja, quinta-feira. O Flamengo tinha 12 milhões na manga, pode ir pra 20, é isso? E rapaz. o conselho não aprovou as placas de publicidade? Sim, Aprovou. 330, 225. 330 Pô, eu nem milhões, lembrava que 225 tinha mil. a questão das placas de publicidade. 330 milhões, 225 mil.
em 5 5 anos, é anos, isso? 5 anos. Começa a partir de 2025. Dá uma média de... 600... Não. 60 Eu tenho os valores aqui, cara. Eu tenho os valores aqui. 60, quase 70 milhões mais ou menos. É uma né? grana, hein? É. Agora também tem aí... Agora, vocês lembram de... Eu não me Essa rede lembro. social. Eu Ó, não me lembro dessas 26 milhões negociações. esse ano, porque não é válido para esse ano, mas é só uma entrada. Adiantamento. Uma entrada. 50 milhões em 25, 55 milhões em 26, 60,5 em 27, 66,55 em 28, 73,2 em 2029. É Uma muita média grana. de 65 milhões por ano. Já mais dá ou pra menos. contratar, hein, cara? Já dá pra subir aí. Fala pelo Léo Ortiz, Fala hein? com o teu amigo Diogo Lemos, Braz, fala com eles Agora, aí, pô. o Renan, que tá sempre ligado aí também nas notícias e tal. Vocês lembram de negociações assim com placa de publicidade? Porque o que pinta Dá mais mais nessas é cifras. camisa, patrocínio, direito de Rogério, eu imagem. conversei com o Gustavo Oliveira, vice-presidente de marketing do Flamengo, e inclusive falei sobre isso. Que possibilidades que estão se abrindo graças à lei do mandante. Então, isso é coisa nova, tá? Pois é. É verdade. Isso é coisa nova. Pois é, uma grana Eles preta. Só pra vocês entenderem, isso aí era um negócio muito obscuro que está sendo Destrinchado. destrinchado, exatamente. Você tá pegando e falando assim, peraí, o que temos aqui? Temos renda de jogo, temos renda de placa de publicidade, temos renda lá em cima naquelas outras placas de LED que rolam. Ainda vai ter isso, tá? Notícia aqui, mais uma. O Flamengo vai negociar aqueles LEDs lá de cima também e vem grana pesada Do também, Maracanã? tá? E vem grana pesada nos jogos de mandante, em estádios que tiverem LED. legal. O Maracanã tem. O Flamengo quer continuar, inclusive, a ideia do marketing, do Gustavo Oliveira, é o Flamengo somente aumentar. Quando o Flamengo tiver realmente, o Flamengo e o Fluminense tiverem o controle do Maracanã, a ideia é aumentar as possibilidades desses LEDs para que você tenha ainda dobrar esse valor de 330 milhões. E no estádio do Flamengo, então, eles querem fazer isso aí, óbvio, o Maracanã vai depender de aprovações e tal, de fachada, também tem tudo isso, né? Claro. Mas o estádio novo não tem. Você não tem aquela questão, como é que é o nome quando você não pode mudar a fachada? Tombado. Tombado. O Maracanã tem toda uma dificuldade para você mudar lá fora, botar o propaganda do lado de fora, por questão de tombamento. O estádio novo do Flamengo, cara, ele vai ter LED em cima, ele vai ter os LEDs das placas e ele vai ter LED fora, ele vai ter propaganda fora. Um exemplo que foi me passado, não pelo Gustavo, mas uma outra pessoa do marketing, é o seguinte, a pessoa conversando comigo, você já viu aquele olho lá de Las Vegas? Sei qual é. Os caras do Flamengo pensaram nisso, cara. Aquela arena em forma de Quando o de Flamengo esfera. fizer o estádio dele, ele quer fazer um LED daqui, um negócio desse para ele explorar aquele, tipo um olho. Aquilo é uma doideira. Irmão, você imagina o estádio do Flamengo com um negócio daquele ali. Os caras aquilo é pensaram. absurdo. O marketing do Flamengo pensou nessa ideia. Eles ficaram tão impressionados com os valores que eles estão atingindo, que não pegavam antigamente, os 330 milhões, que eles falaram, gente, a gente está pegando 330 milhões com aquelas plaquinhas ali em volta do gramado. Olha o quanto a gente pode pegar em cima no estádio e do lado de fora. Pô, muito, muito legal. Você já cara. imaginou um Muito negócio legal. totalmente virtual por fora do Flamengo? Em relação às placas, eu participei da Muita grana. do Nação Debate. Tinha pensado lá nisso, com- não? É. Participei do Nação Debate com o Alê. Muita possibilidade de grana, né? Muita. Participei do Nação Debate com o Alê no domingo, 7 horas da noite. A gente fez lá uma live, foi bem legal lá a audiência. E ele me perguntou sobre as placas. Daí eu falei, pô, Alê, eu fiquei muito impressionado com os números e com essa informação, porque eu não tinha o conhecimento de que as placas de publicidade no gramado com a lei do mandante eram negociadas agora, porque não eram notícias que a gente via o tempo Sim. todo. Então, trata-se realmente de uma novidade. É mais uma paulada no orçamento do clube e, assim, uma grana preta, às vezes muito mais do que um simples patrocinador na camisa. Não simples, porque é muito dinheiro também, né? Mas você vê os patrocinadores do Flamengo colocando aí 80 milhões, 50, né? Era 35, na época lá era 25, 30 milhões, agora foi aumentando bastante. Mas uma manga, uma meia são mais baixos assim, cara, 330 milhões em 5 anos, cara, é muita grana, é muita grana. O Papo falou aí o orçamento todo, né, durante os 5 anos, quanto vai ganhar por ano, e é mais
Mais um orçamento, mais uma grana que entra forte aí nos cofres rubro-negros. Impressionante. E entrando valores nas contas do Flamengo. Aliás, ontem o Marcos Braz falou muito sobre isso, sobre várias questões, falou sobre Coronado, foi muito... É porque também a gente tá com um pouco em cima do laço, mas falou Irmão, muito. É que teve a apresentação do Vinha. vamos Vamos falar de mercado da bola, mas vamos falar do mercado da vocês já bola. pensaram essa parada que eu falei? Que loucura? Sim, Conversaram absurdo, comigo? absurdo. Se teria que ter um estádio fechado que abra também, porque o gramado precisa respirar, precisa ter sol. Mas é um projeto, a pessoa me falou assim, é um projeto que sairia caro, um pouco mais caro, óbvio, do que um estádio comum, mas ele se pagaria em muito pouco tempo. Que bizarro, meu irmão. Ó, vamos lá, vamos falar primeiro aqui rapidamente sobre... Vou passar pro Renan, pro Felipe e pro Gabriel. Só uma pincelada rápida em relação a esse zagueiro angolano, né? Durante a recente visita do Marcos Não é, o Braz... nome dele não é Chola, não, né? Não, Mas não. é interessante. É, o nome dele. durante- Mas como é que é é- o nome? Vou ler. Vamos lá. Ó. Quilombo? Que momento, hein? Quilonga. Que momento. Durante a recente visita do É Marcos longa, Braz... Juliela? Não sei. Fala o nome do rapaz. Vou aí. ver, vou falar. Durante a Lá recente ele. visita de Marcos Braz e Bruno Spindel a Portugal, né? Surgiu a oportunidade do Flamengo estar tentando a contratação de Kialonda. É isso, Gaspar. Como? Kialonda. Que alonga. Kialonda. Que alonga o Kialonda quê? Gaspar. Ah, o Gaspar. Ele não vai fazer propaganda do É o Burger Gaspar, King, né? não, né? Fica o Gaspar, né? Ele não vai fazer propaganda do Burger não. King, não, Ele né? é o zagueiro do Estrela Amador e da seleção de Angola. E ele foi apresentado ao Flamengo, né? O talentoso, segundo a matéria... Desculpa, Julinho, ele vai fazer propaganda do Lecador, né? Aí, ó. É Mais por aí. importante, é. Lecador é melhor. O talentoso jogador de 26 anos foi recomendado ao clube carioca pelo empresário do Jorge Jesus, treinador do Flamengo, hoje comandante do Al Hilal. É o Bruno Macedo, que o Sepúlveda falou comigo. Exatamente. Despertando o interesse de alguns membros da diretoria rubro-negra. Né? Me falou que é melhor que o Domingos Duarte, tá? Então tem informação do O Duarte também Sepúlveda, atualizada, hein? Sepúlveda falou que Domingos Duarte não aguenta a pressão É. de jogar no Flamengo, não. Embora o Porto também tenha demonstrado interesse na contratação de Kialonda, o Porto acertou com o Otávio, né? Bom lembrar, que era do jogador do Flamengo. As negociações ainda não atingiram os valores exigidos pelo Estrela Amadora. Aliás, Estrela Amadora... Multa de 10 milhões de euros, tá? Aliás, a Estrela Amadora que chegou a cogitar a contratação do Diegão. A gente chegou a falar isso aqui, eu até conversei Zagueiro. com pessoas Julinho, próximas do empresário dele. vale. O Flamengo pagaria menos, né? Tentaria pagar uns 6, 7 aí, se Eu não fosse. sei se vale, não. Eu queria a opinião rapidamente de vocês pra gente entrar no Não. assunto do Léo Ortiz. Não, Pra mim vamos no também Ortiz. não. Vamos tentar o Ortiz até o fim, vamos embora, senão pega o. E aí, pra usa o finalizar, Cleiton, um né? zagueiro pro outro, a informação que a gente trouxe lá atrás também aqui, no Olho no Lance, no canal Paparazzi, na Rubro News, é que o Flamengo usava o Domingos Duarte como um plano B em relação ao Léo Ortiz. E segundo o UOL, o Flamengo já pensando em caso não avance com o Léo Ortiz, né, o Getafe da Espanha demonstrou interesse em uma possível investida do Flamengo pelo zagueiro Domingos Duarte. Informação Qual é o limite? de agora, tá? Qual o prazo? Tá do aqui. Flamengo Não, na trazer? verdade a janela já está fechada. Dia O Flamengo 7. pode fazer a contratação até o dia 7. E aí, segundo a matéria do UOL, voltando ao assunto que a gente trouxe aqui, né, o Getafe tem interesse em negociar o Domingos Duarte, que o Flamengo foi lá e deixou apalavrado com o jogador, com o clube, que caso não conseguisse evoluir com o Léo Ortiz, poderia voltar às tratativas pelo Domingos Duarte no Getafe. Mas é Certo? muito pouco, né? E aí? Só Pra tem um ou gente outro. finalizar, eu quero dar minha opinião Possível. sobre isso. Por O Flamengo favor. fez esse movimento para pressionar o Bragantino. Ó, só vale ressaltar que o Flamengo, na época, negociou, o valor giraria em torno de 2,5 milhões de euros, 3 milhões de euros seria a negociação pelo Domingos Duarte, zagueiro português do Getafe da Espanha. E aí, agora a informação do Léo Ortiz, vamos falar do Léo Ortiz, cara? Olha, muitas informações desencontradas, né? Hoje pela manhã o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, do UOL também, comentou que o RB Bragantino teria desistido de continuar as tratativas com o Flamengo e teria encerrado o assunto sobre o Léo Ortiz. Hoje, um pouco mais tardiamente falando, a Joana Assis, que é uma grande repórter do Grupo Globo, se não me engano, a Joana de Assis, né? Ela falou que a novela Léo Ortiz não acabou e tem reunião amanhã em Bragança. Lembrando que hoje o RB Bragantino enfrenta o seu compromisso pela Taça Libertadores. O Léo Ortiz está confirmado e está relacionado. O setorista do RB Bragantino, também muito bem informado que é o Loredo, também disse que as informações que ele tem atualizadas é igual ao do PVC. Que realmente o RB está um pouco desgastado com isso e não coloca o jogador como inegociável, mas já bateu o pé, disse que se não chegar no valor que ele chegou a cogitar o Flamengo na última tratativa, não tem negócio. Ou E aí? será que não tá esperando realmente A pré-Libertadores. esses confrontos? O cara É isso que eu tô tão pensando. decisivo. Tá com jeito, cara. E aí não quer falar também. A Joana na de Assis é muito bem negociação. informada, né? Mas só tem até o dia 7, porque é um jogador que não estaria desempregado depois do dia 7.
Teria contrato. Então o Flamengo só tem até o dia 7 para fazer essa contratação. E quando é que é o jogo da volta da Então, pré-Libertadores? não tem data ainda. Só tem uma pré-data. Seria isso, né? Porque geralmente é assim, ou, É, a ou na informação- semana seguinte ou 2 semanas depois. Ó, olha a informação do Lorido. Se o Flamengo pagar o que o Red Bull Bragantino quer, terá o Léo Ortiz. Mas após as declarações de ontem do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, parece que o time carioca não está disposto a atender o pedido do técnico Tite. O Red Bull coloca, nesse momento, o assunto como encerrado. E informação que ele também compartilha com o Paulo Vinícius Coelho. Já a Joana de Assis traz uma informação que é exclusiva dela. Ela fala que amanhã terá mais uma reunião em Bragança Paulista para tratar do assunto. Olha, Tá. a gente tem aqui, ó, fase 3 do calendário da Conmebol da Libertadores. A semana do dia 6/3 é o jogo de ida da próxima fase. E o jogo da volta na semana do dia 13. Ou seja, o Léo Ortiz, para fechar com o Flamengo, caso o Bragantino queira ainda contar com ele, só contaria com o Léo Ortiz caso a partida acontecesse no dia 6. É o máximo que dá, é o limite. Porque dia 7 já tem que estar escrito com... Já tem que estar tudo alinhado. Exato. Pelo menos com o contrato assinado, né? Então, assim, é difícil. Se o Bragantino quer realmente contar com esse jogador aí nessa fase prévia da Libertadores da América, para ter negócio, o Flamengo vai ter que subir o sarrafo da questão salarial, né? E não da questão salarial para o jogador, mas da questão salarial para o clube, né? Para o clube paulista. E, realmente, ele só teria condições de participar do primeiro jogo, caso o Bragantino avance também para a próxima fase. É, o que não tem problema nenhum, o regulamento permite, caso ele jogue a primeira fase ou a segunda fase, ele Pode- se transferir pode para uma outra ser. equipe Isso aí. e ser regularizado na fase de grupos. Novela Léo Ortiz, parece que também vai chegar uma hora que vai ter que chegar no fim, porque dia 7 Mas é aquilo de março também, não cara. tá- Parece tá que só chato, tem o né? Léo Ortiz também, né? É. Parece que não tem outro zagueiro. Ah, tem o Domingos Duarte. Tá bom, mas não tem mais nenhum outro. Não existe mais nenhum outro zagueiro bom. É, surgiu esse angolano aí, mas que pô, vou te alonga. falar também. Não, mas esse foi oferecido, Julinho. Eu tô falando assim, o Flamengo não tem um departamento de scout? É, o Não Diogo tem? Lemos disse que tem, né? Não tem um departamento Eles já falaram que tem opções também. qualificado. Por que não vai atrás de um outro, então? O Flamengo precisa de um zagueiro. Perdeu o Pablo, Sim. porque quis. Foi emprestado pro Botafogo. Rodrigo Caio saiu, porque não quis renovar. Então Sim. já são 2. Tudo bem, você tem um Cleiton. Ok, beleza, ótimo, excelente. Mas falta um ainda. O Davi Luiz é veterano, tem muitas lesões. Não dá, cara. Não, e tá assim, precisando de outro Pode zagueiro. perder um desses zagueiros também, Sim. porque Vai não esperar Léo até o Pereira e meio do Fabrício ano? receber uma A proposta? questão exato. de agradar o Tite também é forte, mas assim, chega um momento que você tem que se decidir, né? Porque a pré-temporada já acabou há muito tempo. O Flamengo já vai começar a Libertadores aí, daqui a pouco. É verdade. Vai ter Campeonato Brasileiro Vai e tal. embolar tudo. E assim, você não vai trazer, já vamos entrar em março. O ano oficialmente começou depois do Situação Carnaval. chata também que não se resolve do Thiago Maia, isso trava o Flamengo procurar Também. volantes. Também tá chato isso, né? Não, e outra, Com certeza. a gente ainda nem sabe se o Campeonato Brasileiro, por mais que tenha aí uma força de alguns clubes pedindo, exigindo a CBF para que o campeonato seja paralisado, nesse momento não vai ser. Não vai não, ser. nesse momento nada muda. Então daqui a Inclusive, pouco... Inclusive, desculpa você te cortar, eu vou com frequência lá na Gávea, que a minha filha tá fazendo a ginástica lá no Flamengo. Ontem tava Legal, a vi. Jade, tava a Flavinha Saraiva, muito Que legal. maneiro. Ficou brincando com elas, é muito maneiro esse contato, assim. E o Landim, cara, eu tenho visto o Landim quase todo dia que eu vou lá No clube. na Gávea, no clube. Eu entrei com ele na segunda-feira agora, ontem, né? E ele perguntou, ué, vai ser atleta do Flamengo? Eu falei, tamo nesse caminho aí, brinquei com a minha filha. E aí, depois que eu me liguei, falei, poderia ter perguntado exatamente sobre essa questão da paralisação do campeonato na Copa na Copa América ou não, né? Da próxima vez que ele estiver por ali, eu vou ver se eu consigo perguntar para ele ali, em off mesmo, se... Até ontem, pelo menos, não tinha nada. Com a entrevista coletiva do Braz e do Spindle, eles falaram que ainda não tinha nenhum posicionamento por parte da CBF, mas os clubes estão lutando. Mas certamente é um desejo, né? Porque principalmente pro Flamengo, que Mas vai é perder óbvio, quase né? o time inteiro, né? O Rogério, você faz um alto investimento para que você tenha os melhores jogadores à tua disposição e você perde jogadores cedidos para as seleções e o principal campeonato do Brasil não é paralisado, continua com o que tem aí, cara, não faz sentido algum. E isso cara. já tinha terminado, né? Isso, na verdade, tinha sido resolvido, agora vai parar e tudo. E aí a Copa América muda de novo de data, entra numa fora de hora, assim, porque era a Copa América centenária, lembra dessa história? Sim. Aí muda tudo de novo e agora nessa Copa América, mais uma vez, o campeonato não Cara, vai o Campeonato parar. Carioca não já tá com 4 rodadas que você pode jogar com quem você quiser?
Pode montar até o time do olho no lance com a camisa do Flamengo que pode jogar? Não tá assim? Então, cara, muda o calendário, se resolve com as federações e estica o período de férias dos atletas 30 dias, porque isso daí é obrigação, é lei, para que se estenda durante o período de janeiro. E paralisa o campeonato ali. Estende as datas depois. Cara, alguma coisa tem que fazer. Não dá pra você ter uma Copa América com um Campeonato Brasileiro simultâneo. Não faz sentido, Não, cara. e outra coisa triste, assim, né? Eu sei que muita gente não tá nem aí pra seleção brasileira, né? E eu já debati muito sobre isso, porque eu sou muito saudosista e a nossa geração aqui, o Renan é um pouco mais novo, esse menino aqui, mas a gente viu uma seleção brasileira avassaladora com grandes nomes e tal. Então, pô, eu gosto de futebol por conta do Flamengo, por conta da seleção, pô. A gente viu campeão 94, Hoje não tem. finalista 98, campeão 2002. Então, pô, o que acontece? O torcedor tá com raiva da seleção porque tira os jogadores dele. E você desvaloriza a própria seleção brasileira porque quando tem a paralisação do brasileiro, você se obriga a ver a seleção brasileira. Se o Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo estão jogando, E tem uma Tô coisa... nem aí terminar pra por causa Copa do horário América. do a próximo verdade programa é aí. essa. E só pra finalizar aqui agora, meu amigo, agora até os outros países também, porque a gente é uma legião de estrangeiro, enfim. O torcedor do Flamengo tá preocupado com o Flamengo. Essa isso. que é a realidade. Perdão, aí a gente tem que terminar por causa do horário, só por causa... É isso, de bola, é gente. isso. Galera, muito obrigado. Ó, você que Infelizmente. deixou o seu like, O pessoal aí, já muito mandou obrigado. aqui. Deixa o like, se inscreva, acione o sino de notificação. Muito importante. Muito importante pro Ajudar a nosso gente a crescimento. seguir também lá nas outras plataformas. É isso. @ Paparazzo Rubro Negro. Arroba Renan Moura Globo no Twitter X e Renan Moura Oficial com 2 Fs no Instagram. Felipe Ruggeri, @Felipe Ruggeri lá no Instagram. Júlio O Miguel Jerry Neto. com 2 Gs, né? Com 2 Gs, muito importante. GG. Júlio Miguel Neto, Twitter, Instagram e também aqui na Rubro News TV. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente volta aqui na quinta-feira. Tamo Valeu, junto, galera. Valeu, Valeu, mais aquele um abraço. Olho no- Abraço. Abraço. Tamo junto. Fui. Agora olho no lanche.